Se a sua caixa de abelhas sem ferrão ela tiver dessa forma, sem vigia na parte interna da colmeia e até mesmo com teias de aranha ao redor, isso é um sinal muito ruim. É um sinal de que sua colmeia ela morreu ou ela está tendo algum problema na parte interna da colmeia. Então, no caso aqui, a gente observa a entrada. Essa aqui é uma melípona. A melípona, geralmente, elas ficam uma de cada vez ali na entrada. É a vigia que fica ali na entrada de barro que elas fazem com gel próprio, certo? Agora, no caso da jataí, fica várias abelhas ao redor da entrada. Nesse caso aqui, a gente não está vendo nenhuma abelha na entrada e não está saindo e nem entrando. Agora eu vou mostrar para vocês verem uma caixa que está saudável. Lá no fundo tem uma vigia, lá no fundo. Elas não estão aparecendo porque elas são tímidas. Eu vou ver uma outra aqui, que ela vai ter uma vigia aqui, ó. Olha só, essa aqui ela tá com a vigia. Olha só, lá no fundo, estão vendo lá? Beleza. Então, no caso aqui, esse enxame ele tá saudável. Por quê? Porque ele tá saudável porque tem abelhas aqui lá na parte interna da entrada. E eu tô vendo que tem abelha entrando e saindo normalmente, tá? Olha só a movimentação aí, ó. Beleza? Então vou abrir aqui para vocês não ficarem com dúvida e não pensar que eu não tô falando a verdade. Olha só como que o enxame tá bonito. Tem pote de alimento, tem abelhinha aí bacaninha, essa aqui é a parte da melgueira, tá? Essa outra aqui que eu mostrei para vocês também tem alimento. Olha aí, ó. Alimento, tem abelha, então tá normal. Agora eu vou mostrar aquela que vocês não viram nenhuma abelha vigia e não tá entrando, não tá saindo, não tá tendo movimento nenhum. Olha só. Olha só o que aconteceu com essa colmeia. Não tem abelha nenhuma. Tem um resto de disco de cria aqui. Tinha alimento lá embaixo, mas elas consumiu. Aqui tem um pote de alimento também. E ali tem várias formigas. Então, o que realmente aconteceu com esse enxame? Eu já sei o que aconteceu. Esse enxame, ele virou zanganeiro, ele não foi para frente. Eu botei três vezes discos nascentes e essa colmeia, ela não foi para frente, mesmo colocando disco nascente e mesmo nascendo princesas, que eu vi princesas nascendo. Então, se você tem um enxame aí, que ele virou zanganeiro, você tirou aquela parte de postura que elas estão botando, botou o disco nascente de uma outra colmeia boa, produtiva, excelente, e mesmo assim ela não foi para frente, qual que é a opção que você tem que fazer? Largar de mão, porque não compensa. O disco que você gasta colocando aqui, você poderia estar fazendo uma divisão que você iria ter sucesso, ao invés de perder tempo com uma colmeia dessa, como eu perdi. Então, eu acabei insistindo. Só que chegou na terceira vez, eu desisti, larguei de mão. E aqui tem alimento, eu estava alimentando elas, só que chegou uma hora que eu falei, não, vou largar de mão, vou tirar o copo de alimentação delas e vou também tirar uma parte do alimento. E deixei só um pouco de alimento para elas, para as abelhas que estavam sobrando aí, elas irem consumindo e irem morrendo aos poucos. Então ela já morreu, não tem mais nada aqui dentro, tá? Então você aí que está tendo problema com o seu enxame, na questão de ser zanganeira, e você está tentando ajudar, tentando reverter a situação e não está dando certo, é melhor largar de mão, pessoal. Porque muitas vezes você tentando fazer o fortalecimento, né, a volta dessa colmeia para ter uma rainha, e mesmo assim não está tendo resultado, não está indo para frente, melhor largar de mão, não mexer mais, tá? Foi o que eu fiz, beleza? Mas, se você aí tá com a colmeia dessa forma, e no caso da minha situação que foi diferente, mas tem outras situações diferentes, que situação seria? A situação de você pegar e ficar muito tempo sem ver, sem fazer revisão nas suas colmeias, e você, quando achar que um enxame está com problema, quando você vê que não tem abelhas vigia na entrada, isso é um sinal que pode ter morrido a colmeia por falta de alimento, pode ter morrido por falta aí também de revisão, de você ver como que estava o enxame, se tinha rainha, se tinha cria nascente, se tinha cria nova, se o enxame estava fraco demais, tá? Então muitas das vezes o enxame fraco se o meliponitor ele não dá o reforço de cria, não dá o reforço de campeiras para esse enxame se recuperar. E muitas das vezes não aplica alimentação, deixa as abelhas, a Deus dará.
Então, no caso, tem que aplicar a alimentação, tem que fazer revisão de 1 a 2 vezes por mês em cada colmeia que você tem no seu meliponário, para evitar a perca desse enxame e para você conseguir identificar algum tipo de problema que ela tem e talvez você consiga reverter a situação se for coisa simples. Se for, por exemplo, na questão o enxame está fraco, faz o fortalecimento de cria nascente de outra colmeia ou de campeiras, você aplicando o método certo, tá? Mas em alguma das situações, o que é que acontece? O enxame está sem rainha. E quando tá sem rainha, o enxame fica vulnerável. Então, quando o enxame fica vulnerável, ela não consegue se defender contra outros invasores. Então, para evitar isso, o que você tem que fazer? Colocar realeira, caso for da parte de trigonas. Então, as trigoniformes, as abelhas trigonas, vocês têm que colocar realeiras, que é aquelas que ficam na borda do disco. Agora, no caso das melíponas, é vocês colocar disco nascente ou incluir princesas nessa colmeia para ela aceitar e ela fecundar essa princesa e por aí ela dá continuidade ao controle desse enxame, tá? Então, quando o enxame está sem rainha, o enxame fica descontrolado, ela não consegue ir para frente e muitas vezes ela acaba morrendo. Então, são essas ocasiões, são essas questões, são essas coisas que acabam acontecendo quando você não vê nenhuma abelha na entrada, tá? Isso vale para a trigona, isso vale para as melíponas, tá? Seja qualquer espécie, beleza? Então, no caso, vocês têm que observar a movimentação das colmeias. Olha o movimento bacana que essas colmeias estão tendo aí, ó. Todas elas saindo, entrando, bacaninha. Se você tá vendo que não está saindo, não está entrando, não está tendo movimento nenhum, abra a colmeia imediatamente e já faça o manejo aí de recuperação dessa colmeia, caso tenha sido, a rainha tenha morrido, esteja faltando alimento, mel, pólen, cera. Então você tem que fazer o fortalecimento dessa colmeia caso aconteça isso, tá? Agora, se for veneno, aí veneno é uma coisa mais complicada. Por quê? Muitas vezes o veneno é muito forte. E o veneno, só de pegar numa abelha e ela entrar para dentro, as outras que não estavam nem infectadas, essa outra que entrou, ela já entra e já vai comunicando com as outras, já vai encostando uma na outra. Isso já vai espalhando o veneno na parte interna da colmeia. Muitas vezes você não consegue reverter essa situação, porque às vezes é um veneno muito forte, e esse veneno, por ser muito forte, as abelhas morrem no mesmo dia. E muitas vezes a caixa fica toda infectada por dentro. Então, no caso, a melhor opção seria o quê? Seria descartar essa caixa, tá? Em caso de envenenamento, quando você vê a abelha caindo no chão, quando você vê a abelha lá dentro, né, batendo as asinhas demais, ou elas saem no chão, caem no chão e fica com as pernas pro ar, isso é um sinal de envenenamento. Beleza, pessoal? Então fica atento aí a essas orientações, que eu quero que vocês não percam seus enxames. Eu quero que vocês cuidem delas e que vocês multipliquem para a preservação dessas espécies.